Olá, uma boa noite a todos. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócios, sou produtora de cafés especiais na região de Carmo da Cachoeira e de leite. E hoje eu estou aqui para comandar mais uma vez o segundo seminário realizado pela Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café. E hoje nós vamos abordar o tema da qualidade da safra de café 2021. Temos um time grande aqui com a gente que eu vou começar a apresentar para vocês a partir de agora. Rui Carvalho nasceu em meio aos pés de café. Engenheiro agrônomo e consultor, ele possui MBA em Gestão em Agronegócio pela FGV e especialização em agronegócio do café pela Universidade ILE e é apresentador do Papo de Cafeicultor. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, Luísa. É um prazer estar com vocês. Carmen Lúcia, nossa grande Uxa, um exemplo da força da mulher no campo. Uxa é um dos grandes nomes da cafeicultura nacional. Ela é produtora de cafés especiais em Três Pontas, possui doutorado em mitologia e imaginário social, mestrado em psicofisiologia, pós-graduada em marketing, MBA em gestão em cafeicultura, ex-presidente da BSA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, a quem tenho um grande orgulho de estar aqui comigo. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, Uxa. Ei, Luísa, é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Vai ser um prazer a gente compartilhar esses momentos incríveis com esse timaço que está aqui conosco. Muito obrigada, Everton, pelo convite. Estamos juntos aí. Boa noite a todos. Evair de Mello é deputado federal e degustador de café, técnico agrícola, formado em administração de empresas, com MBA em gestão de projetos pela FGV, atuou no Programa Estadual de Melhoria à Qualidade do Café, referendado como uma inovação, e o café capixaba se tornou uma referência em qualidade. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Evair. Boa noite a todos, a alegria extraordinária e agradecer muito a vocês por essa oportunidade, rever os amigos aqui de forma digital, mas naturalmente poder falar com todo o país. Para mim é sempre orgulho e também uma obrigação. Eu que saí da parte técnica e vim para a parte política, tenho os desafios ainda aumentados, mas sempre o meu carinho, o meu amor e o meu compromisso. E falar de café, naturalmente, é falar da nossa história de vida. Parabéns pela oportunidade, estaremos sempre juntos aqui, dando a nossa contribuição. Obrigada. O Douglas Cal Martins, Killgrader e fundador do O Produtor, formado em bacharel em administração Comex, atua na área de pós-colheita, qualidade e comercialização de cafés especiais, vem fazendo um trabalho incrível junto aos produtores. Seja muito bem-vindo, viu, Douglas? Fala, Luísa, boa noite a todos os amigos aí que vão participar desse super bate-papo hoje e um prazer imenso poder compartilhar um pouco de conhecimento e também aprender com esses feras aí. Obrigado. A Mariana Veloso é nascida em Carmo do Paranaíba e produtora de café no Cerrado Mineiro. Ela cresceu acompanhando o pai, cafeicultor. Mariana se formou em comércio exterior, sempre pensando nas exportações de café. Morou na Itália, onde também trabalhou nesse mercado de cafés e pôde adquirir um vasto conhecimento. Seja muito bem-vinda com a gente. Boa noite, Luísa, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada por participar desse bate-papo com só feras do café hoje à noite. Muito obrigada. O André Cunha é sócio da Fazenda Bela Época de Cafés Especiais e Orgânicos, produtor de sementes e mudas e é vice-presidente da Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, André. O áudio está fechado, André. Desculpa aí. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos aí, os companheiros aí que vão participar juntos. E um prazer imenso aí participar desse seminário, do segundo seminário. E obrigado aí, Everton, pelo convite. Espero que a gente consiga compartilhar bastante informações aí com os nossos amigos, todos cafeicultores. E antes agora da gente dar início, eu gostaria de convidar o presidente da associação, Everton Tales, para poder fazer essa abertura aqui da live com a gente. Uma boa noite, Everton. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos. Muito feliz pelo essa segundo seminário. O primeiro foi um sucesso. Estamos com grandes referências na cafeicultura brasileira. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um grande seminário aí, um grande bate-papo.
Bom, eu já vou pedindo aqui para o pessoal que está acompanhando, se inscrevam no nosso canal, porque a gente vai trazer muitas informações ao longo dessa safra de 2021. Vamos colocar logo o Gui na tela, ele que vai começar agora a falar sobre os grandes desafios da safra de 2021, falar sobre os problemas climáticos, sobre a qualidade, sobre os preços que estão bons, né? Então vem com a gente, Gui, vamos lá. Ô, Luísa, primeiramente eu gostaria de agradecer à Associação Brasileira dos Classificadores e Degustadores de Café. É um prazer estar aqui com vocês para fazer o que eu mais gosto, que é compartilhar conhecimento em cafeicultura. Eu cumprimento todos os colegas que estão nessa live através da minha assistida Ucha, das fazendas Caxambu e Aracaçu, lá de Três Pontas. Eu não canso de dizer que eu tenho a honra de trabalhar com alguns dos melhores cafeicultores do Brasil, que me apoiam e confiam na busca de novos caminhos para uma produção sustentável de cafés especiais. Eu peço licença para agradecer todas as empresas que me apoiam no meu site, nas mídias sociais, do guicarvalho.com.br e também no canal Papo Cafeicultor. Essas empresas que contribuem para o compartilhamento de conhecimento com os produtores e são empresas preocupadas em transferir informações e tecnologia para eles, viabilizando esse trabalho que estamos desenvolvendo na internet com muita credibilidade e muita qualidade. Eu agradeço também a minha equipe, em especial a Carol Silveira, ao jornalista Leonardo Miranda, a doutora Paula Santini, que são profissionais dedicados e garantem a qualidade do trabalho que estou realizando. Eu também gostaria de agradecer aos colunistas, professor Zé Donizete, Léo Custódio, que está aqui presente, né? Ele não está na live, mas tem certeza que está ouvindo a gente. Foi ele que me convidou para essa live. Agradeço também a um colega muito especial, que é o Éder Santos, que ele é responsável pelo CISMET da Cochupé, que possui mais de 15 estações climatológicas, 350 pluviômetros nas fazendas dos cooperados e um excelente programa de acompanhamento climatológico, auxiliando nós, técnicos e cafeicultores, nas tomadas de decisões quanto aos cuidados com a lavoura e, além disso, fornece informações muito valiosas para todo o setor, inclusive para a Conab, né, auxiliando, assim, o aprimoramento da estimativa de safra do Brasil. É isso aí, Luísa. Conta para a gente como que você está avaliando essa expectativa para a safra deste ano, o que você está avaliando de clima, né? Como que tem se comportado as lavouras com essa seca? Faz uma breve explanação para a gente. Ô, Luísa, não tem como falar de clima sem lembrar do mestre Dr. Ângelo Paz de Camargo do IAC, que me ensinou algo muito valioso. O arbusto que não se adaptou às variações climáticas ficou para trás na evolução da espécie. Ou seja, as variedades que cultivamos hoje são oriundas desses fortes que conseguiram sobreviver. Isso quer dizer que o cafeeiro aprendeu a penalizar folhas, ramos, gemas, flores, chumbinhos e até frutos, para se manter vivo, pois ele sabe, se não morrer, haverá uma nova primavera. Certo, e a gente vai ter sempre um ano muito diferente do outro, como é que você faz essa análise? Perfeito, Luísa, não tem um ano igual ao outro. Por exemplo, 2020 foi um ano formidável, fantástico, foi muito bom para a granação, para a maturação, o clima seco durante a colheita do café foi muito importante, o que trouxe muita qualidade no café da safra passada. Porém, essa estiagem muito prolongada, associada às altas temperaturas, afetou drasticamente as lavouras nas principais regiões produtoras do país. Então, as chuvas atrasaram,
o que também resultou no atraso das floradas. Além disso, lavouras não resistiram e precisaram ser podadas, aumentando assim a área de poda. Então, o produtor podou muito mais do que ele gostaria. E mesmo aquelas lavouras que não foram podadas pelo produtor estão com carga baixíssima, inclusive podendo nem ser colhida pelo volume irrisório de café. Como se já não bastasse o clima de 2020, pensando nessa safra 21, esse ano está se caracterizando como um dos piores anos para a cafeicultura, pois tivemos um veranico e altas temperaturas em janeiro, e a partir do terceiro decêndio do mês de março, de lá para cá, as chuvas simplesmente cessaram. Nos 4 primeiros meses, somente fevereiro ficou próximo da média histórica. Os outros meses sempre abaixo da média. Estamos entrando no período seco do ano com baixas reservas de água no solo. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos 60% de capacidade de armazenamento de água no solo, quando para esse período o ideal seria ter de 70% a 75%. Isso eu falando de maneira geral, na área que abrange o Sismet da Cochupé. O que eu acho que nós temos que rezar muito para o mês de maio e junho, os números ficarem próximos da média. Então, para a gente amenizar um pouquinho, porque até a entrada do novo período de chuva está longe. Sobre a Mas o que isso representa, Gui? O que a gente pode falar que isso representa em prejuízo já? A gente consegue já estimar isso? Eu queria, Luísa, falar sim, dá para estimar sim. Sobre a qualidade da bebida, eu não me julgo apto para dizer se ela vai ser afetada, sabe? Nem positivamente, nem negativamente. Tem um pessoal aí da live que pode falar até melhor que eu, porque a gente sabe que é muito complexo essa questão do sabor, né? O que eu posso afirmar, com certeza, já tem diversos colegas mostrando isso aí, é que teremos reflexo na renda, gastando um número maior de grãos para fazer uma saca de café. Então, Luísa, infelizmente, não está fácil produzir café. E o cafeicultor precisa rever alguns conceitos da sua produção, sabe? Ele tem do seu plantio, da sua condução. Eu costumo dizer, Luísa, muitas vezes nós temos medo do novo, mas é impossível obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, da mesma forma que antes. Inovar, além de ser necessário, é uma questão de sobrevivência para o cafeicultor. Mas você acredita que a chuva vindo agora nesses próximos meses pode melhorar um pouco essa situação? Porque aí a gente encontra um outro problema, que é a colheita andando, né? Perfeito, é aí que está. De acordo com a fase fenológica, até maio e junho seria bem-vindo chuva. O cafeeiro ele precisa de ficar com uma fase praticamente sem água durante os meses de julho e agosto. Isso vale de maneira geral para a cafeicultura brasileira. Então, se chover alguma coisa agora, pode dar algum probleminha na colheita, mas vai ajudar muito, principalmente as lavouras jovens, que são as que estão sentindo mais essa falta de chuva. E a gente já tem observado assim, muitas pessoas falando de grão xoxo nesse início de colheita. O que você tem observado a campo? Olha, está aparecendo sim. Está aparecendo grão xoxo, está aparecendo coração negro. Isso está muito variado, sabe, Luísa? E aí eu chamo a atenção por uma questão que a gente acompanha, a área irrigada também, sabe? Então, quando eu estou acompanhando na mesma área, uma parte irrigada e uma parte não irrigada, mesmo aqui no sul de Minas, eu vejo que, do ponto de vista agronômico, nós precisamos pensar em irrigação, sabe? Independente. Antigamente, a gente achava que irrigação era só para as regiões mais ao norte do país. E, na verdade, não é bem assim.
com exceção do período de repouso, que eu falei que é no mês de julho e agosto, que ocorre que realmente o cafeeiro não precisa de água, o cafeeiro precisa de água durante todas as outras fases fenológicas, independente dessa região que ele esteja. Então, a irrigação, ela garante que não irá faltar água e o potencial produtivo será alcançado. Porém, mas ela é uma tecnologia acessível para o produtor? Você acha assim, que é possível? Como é que a gente fica diante dessa situação? Então, Luísa, não é uma tecnologia que está muito... É uma tecnologia que eu vejo muito distante da maioria dos cafeicultores. Uma porque não tem água, outra porque não tem esse conhecimento, que muitos produtores ainda acreditam que eu estou aqui no sul de Minas, eu estou na Mogiana de São Paulo, eu não preciso preocupar com isso. E não é verdade. Nós temos experimento mostrando o contrário, que tem aumento na peneira, tem aumento na produtividade, tem aumento na qualidade quando esse café é irrigado, tá certo? Então, um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção para você, produtor, que tem disponibilidade de água, que tem recurso, ele pensar em irrigar café. E mesmo se estiver na Mogiana, eu tenho área que eu acompanho na Mogiana, região de Amparo, que tem irrigação com resultado fantástico, aqui no sul de Minas, em Beira de Furnas, em outras áreas. Então, a minha sugestão do produtor, que puder pensar nisso, sim. Sim, eu acho que é uma solução interessante, mas muitas vezes a gente acaba sendo um cenário distante da maioria dos produtores, né? E esse tem sido, assim, um grande desafio. Inclusive, a validar a tecnologia, né? Entender a utilização dela também é um desafio, né? Com certeza, Luísa, com certeza. É um grande desafio, porque existe essa convenção que não precisaria de irrigar café nessa região, sabe? Só que a gente viu que, como eu expliquei no início, que os cafeeiros que nós plantamos hoje são oriundos daquelas plantas fortes, aquelas plantas que aprenderam a fazer a penalização, então a gente começa a entender o processo. Então, se falta água agora, com certeza, o cafeeiro está fazendo alguma coisa. Ou ele tá perdendo, dependendo da fase, ele joga chumbinho fora, dependendo da fase, ele deixa o grão xoxo, dependendo da fase, ele joga folha, ele mata a gema, ele faz de tudo, né? Por isso que uma das características da nossa produção é a bienalidade, porque se faltar água ou comida, ele mata uma safra inteira, porque ele sabe que depois daquela vem outra, e aí na outra ele tira a diferença. Então, a nossa solução aqui agora é realmente contar com a ajuda de São Pedro, né? Eu torcer essa chuva vir. Vamos chamar a Ucha aqui para poder entrar nesse bate-papo com a gente? Ucha, conta para a gente como é que você está vendo isso no sul de Minas, está iniciando a colheita agora, como é que está sendo essa realidade dentro da fazenda? Realmente, Luísa, faz todo sentido aí as colocações do Gui. A gente vem assistindo hoje muito do que ele já vinha sinalizando lá atrás. É bacana, né, como o Gui começa essa fala dele, dizendo aí dessa imprevisibilidade, né? Eu acho até isso extremamente motivador e desafiador para nós cafeicultores, porque hoje a gente ouve tanto falar, né, que o mundo daqui para frente, no pós-pandemia, será um mundo de incertezas. Na verdade, para a gente dentro do café sempre foi assim, né? E por conta até disso, que eu entendo que nós, produtores de café, a gente precisa se preparar muito, né? A gente precisa realmente se antecipar muito, né? Se planejar muito bem, porque eu acredito que esse mundo de instabilidade muito grande na cafeicultura que a gente vive, ele sempre vai premiar aqueles que estão mais preparados, né? Então, assim, eu acho bastante desafiador a gente viver aí nesse mundo em que o clima, na verdade, ele é tão substancial para nós, né? Questão de câmbio também, de mercado, ou seja, a gente vive aí nessa montanha russa que dá muita emoção, né? E, Luísa, o que eu tenho percebido, e que vai muito de encontro nisso que o Gui está falando, é que nós temos acompanhado muito as lavouras nesse período para tentar entender um pouco do que aconteceu com ela em função de todo esse período fenológico, né, Gui, em que nós tivemos alguns entraves aí no meio do caminho, em alguns momentos excesso de chuva, em alguns momentos falta, atraso, enfim.
E hoje o que a gente está verificando em loco é que a gente está, sim, com grãos mal granados. Nós temos encontrado isso acima da média, né, um pouco, nesse ano, consequência, sem sombra de dúvida, das questões climáticas. Esse coração negro, né, grãos com coração negro, coisas assim, eu, nesses 14 anos de cafeicultura aí, eu vi muito pouco isso na minha história, dentro da fazenda, especificamente, e esse ano é uma coisa que a gente tem encontrado, né? Uma coisa bacana, Gui, até hoje, tirando uma semente para plantio lá dentro da fazenda, né, nos nossos melhoramentos genéticos de plantas, nós começamos, já fizemos hoje um descascamento desse café, e a gente constatou, em loco, hoje de manhã, 10% de cafés que boiaram, ou seja, e quando a gente abriu aquele grão, realmente uma granação não adequada e tudo mais, e 10% é um número significativo, né, Gui? Então, assim, eu entendo que a gente está começando a enxergar esses problemas físicos mesmo do grão, né, a questão da qualidade, Luiz, eu concordo que é uma outra coisinha para a gente poder conversar, mas a gente está encontrando, sim, já aí alguns sinais, tudo isso que você acabou de colocar para nós. Certo. Eu vou chamar agora o André, então, para ele trazer um posicionamento para a gente com relação a variedades. Se nessa situação, algumas variedades vão fazer a diferença para poder aguentar mais essas situações climáticas, questões de pragas e doenças. Como você faz essa avaliação e contextualiza isso para a gente, André? Olha, aqui para nós na Alta Mogiana, aliás, falando lá da Fazenda Bela Época, nós temos vários campos experimentais de variedades e eu vejo assim, nós temos algumas áreas irrigadas e, como o Gui colocou aí, o ano passado nós tivemos um déficit hídrico muito alto e realmente assim, não teve uma ou outra variedade que suportou mais, sabe? Foi muito crítico. Mas o que nós buscamos hoje é algumas variedades com algumas tolerâncias, né, a doenças, né, e produtividade e qualidade, né? Mas, respondendo a sua pergunta, realmente, para aguentar um déficit hídrico como nós tivemos e como nós estamos tendo agora, nós temos avaliações diárias lá de vários materiais, mas não dá para pontuar realmente o material mais resistente, não. Infelizmente. Mas tem alguma variedade se destacando, então, para a gente contar para o pessoal que está acompanhando a gente aí, mesmo em situações que não sejam como essas, né, tão rigorosas com relação ao clima? Olha, nós temos um trabalho muito intenso com o Instituto Agronômico de Campinas, né, há muito tempo, né, com várias linhagens sendo desenvolvidas, né, algumas já foram desenvolvidas, como o Ubatã amarelo. O Ubatã foi registrado no RNC como Ubatã 4739, né, IAC 4739, é um material muito vigoroso, ele é um cruzamento de Xaximor com Catuai 62, Catuai amarelo, né, IAC 62, é um material que aqui na região tem sido muito plantado, com ótimos resultados, mas a indicação, inclusive, do Instituto Agronômico de Campinas é que ele seja plantado em condições de irrigação, né, para poder realmente entregar todo o potencial de produtividade e qualidade que ele tem, né. Hoje é um dos materiais mais requisitados aqui na região. É um material muito parecido, inclusive, com o arara, né, do Procafé, que também é oriundo de um cruzamento de Xaximor com o Catuai. Mas aí vem o Catuai 2SL também, o Catuai amarelo, um material muito adapta-se, né, em condições diferentes de altitude. Temos o IPR-100 para algumas áreas de nematóide, também vem despontando muito bem com produtividade, qualidade. Esse ano nós tivemos uma demanda muito grande de Paraíso 2, né, que é o material da Ipamig. Muito bom. A Cauã aqui nessa região da Alta Mogiana, eu vejo que em outras regiões tem se plantado bem, aqui na Alta Mogiana quase não se planta muito a Cauã. Mas se fosse elencar hoje seria, né, o Ubatã amarelo, o arara, o Catuai 2SL, o Catuai 2437, também um material que tem sido muito plantado. E esse é um ponto muito importante, né, Gui? A escolha dessa variedade no processo pode ajudar a minimizar aí algumas perdas, né, em algumas situações. Quando o produtor vai renovar a lavoura, é muito importante ele saber qual variedade que está se adaptando bem. Eu ainda vou mais longe, Luiz. Ele tem que saber qual que não está resistindo a esse problema climático, sabe? Então, nós temos observado que algumas variedades, que eu não posso citar quais,
que são mais dependentes, principalmente questão de temperatura e água, sabe? Mas o produtor ele tem que ficar atento, ele tem que ir nos bancos da região, então, igual aí na Bela Época, outros bancos que existem, o produtor tem que procurar saber que tem comportamento diferente, sabe? E na hora que ele for buscar renovar, ele pensar não só em variedades mais tolerantes e a seca e altas temperaturas, mas também pensar em variedades resistentes também, que é o que o André falou aí, porque tudo isso ajuda para enfrentar essas intempéries, sabe? Mas eu queria fazer uma complementação até do que o Gui falou sobre irrigação. Esses últimos anos foi tão difícil aqui para nós na Alta Mogiana, assim, e uma condição atípica até da nossa região é que é muito raro você ver um plantio aqui na Alta Mogiana sem gotejamento agora. Nós montamos a nossa primeira irrigação aqui na Bela Época em 2001, fomos quase precursores aqui, né? Não tinha quase irrigação na região. Mas hoje é difícil você encontrar um plantio sem irrigação aqui na região. Não era uma região indicada para irrigar, né, Gui, há alguns anos atrás. Né? O pessoal acreditava que é só as regiões mais ao norte, Araguari, não é nem no Cerrado, é a parte mais norte do Cerrado, né? E a região da Bahia, norte de Minas. Só que isso aí quebrou, isso não existe, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, Luiz, se me permite, é falar um pouquinho no produtor ter a preocupação de manter a planta sempre jovem. E isso ele pode usar através de podas. Então, a poda é fundamental para criar uma menor dependência, tá certo, desse clima perfeito que a gente está vendo que não acontece mais. E tem mais uma outra coisa, eu não sei se você vai querer falar agora, que é o uso de cultura de cobertura. Então, inclusive, a UXA tem lá na fazenda, a gente lá faz com braquiária, mas tem também um mix de plantas que o professor Calegari trouxe para a gente, sabe? E isso é barato, está no alcance de todos. Interessante, porque isso ajuda a melhorar, né, Uxa? A minimizar aí. É bastante importante, porque, conforme foi colocado por vocês inicialmente, nós aqui, no nosso caso, até aqui, pelo menos aqui dentro da nossa fazenda, nós somos um grande berçário de nascentes, né? Então, para nós é um pouco complicado, né, Gui? A gente já teve aí projetos e tudo mais para levarmos, na verdade, a irrigação para dentro da fazenda, e a gente tem realmente aí um elemento crucial, que é a gente não conseguir ter um volume muito grande de água por conta de sermos ali esse berço de nascentes. Então, na verdade, o que a gente tenta buscar, né, Gui, como uma alternativa, ou seja, uma irrigação natural, é justamente essa utilização dessas plantas de cobertura, né? A gente tem insistentemente, cada vez mais buscando, né, Gui, caminhos mais interessantes para a gente trabalhar melhor esse solo, manter essa umidade, manter um microambiente mais adaptável, né? Ou seja, um microclima mais saudável para essas plantas, para os cafés, porque a gente ainda tem um outro problema, né, Gui, bastante importante aí, que não é só a falta de água, né? É a questão também da insolação. É a questão desses níveis de temperatura elevadíssimos e infelizmente, esse pezinho de café não pode sair correndo, tadinho, ele não pode ir para baixo de uma árvore. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar levar algum clima, algum ambiente mais agradável para gerar uma circulação de um ar mais fresco, alguma coisa para essas lavouras. A gente tem que traçar estratégias aí importantes, que aí vem justamente de encontro a algumas questões ambientais também, que eu acho muito bacana, né? Mas não tem nem dúvida que a irrigação... exatamente isso agora, Uxa. Isso tem tudo a ver agora para a gente alertar o produtor aí com relação à sustentabilidade, né? Não tem nem dúvida, Luiz, eu entendo assim, nós produtores, o Gui falou uma coisa aí que eu concordo em gênero e grau com ele, que nós não podemos ser muito conservadores, né? Na verdade, eu acho que nós precisamos ter uma flexibilidade mental muito grande, né?
porque o consumidor ele é muito diverso, e a gente está aqui na nossa unidade de produção produzindo para esse consumidor, né? E o que a gente vê é que cada vez mais a gente está precisando estreitar os relacionamentos com esse consumidor, isso é fundamental para nós, e entregar para ele o que ele está pedindo, o que ele está demandando, o que ele está desejando, é uma forma muito simpática, né, da gente estar, ou seja, com todos os detalhes que, na verdade, eles querem, né? Entregar saúde hoje, né, Luísa? Entregar alimentos seguros, né, que tem cara de gente, humanizados, ou seja, a intencionalidade que o Gui falou, né? Hoje o consumidor ele nos pede essa intencionalidade, ou seja, ele nos pede um projeto, um legado, né, Gui? Uma causa por trás, de fato, a gente ter o para que fazer dessa maneira e não daquela outra maneira, né? Ou seja, e hoje esse público está nos pedindo cafés regenerativos, virtuosos, comprometidos com impactos positivos em termos ambientais, sociais e também econômicos, né? Eu acho que isso aí é um grande desafio para nós hoje, né? Entregar sustentabilidade, né, Luísa? Eu acho que no nosso negócio café, isso aí é a grande pegada do momento. Eu quero até chamar agora o Douglas, porque é um cara que acompanhou muito esse trabalho de sustentabilidade, acompanhando muito lado a lado do produtor, e sabe muito bem construir esses desafios e sabe o que o mercado externo está buscando. Então, conta para a gente dessa tua experiência, né, de como que deve ser feita aí essa safra de 2021. Luísa, eu acho que foi muito bem colocado pelo Rui, Aucho, o André. Eu até estava pensando um pouco sobre abordagens para o nosso bate-papo de hoje, e uma coisa que eu vi que definitivamente não é só da minha cabeça, isso agora está na mente de todo mundo, provavelmente. Eu costumo dizer que café, você define ele em 3 pilares, e isso foi muito falado aqui, parte desses pilares, que são as variedades, o terroir, que é onde aquele café está inserido, e o processo, que é onde você consegue potencializar alguns cafés, preservar a qualidade natural que lhe foi entregue, ou evitar que alguns cafés teoricamente condenados percam tanta qualidade. Mas o mercado ele é muito amplo. E o que é muito interessante hoje é notar o quanto as pessoas estão interessadas em saber sobre quais variedades nós estamos trabalhando. O Gui comentou agora, talvez buscar algumas variedades que vão ser em breve mais resistentes a essas anomalias climáticas que nós estamos vivendo. As definições, como antigamente tinham, em períodos de seca ou chuva, realmente mudou muito. O terroir em que essas variedades são aplicadas, é muito importante a gente entender isso e saber explorar isso da melhor forma possível. Por exemplo, hoje eu tive o privilégio de ter morado, vivido e rodado em praticamente todas as regiões de cafés do Brasil. Hoje, estando aqui de volta nas matas de Minas, eu fico vendo como que a cafeicultura e a agricultura ela é dinâmica e, ao mesmo tempo, a natureza é demais. Ao mesmo tempo que algumas regiões sofrem com a estiagem, com a falta de chuva, com algumas secas que definitivamente afetam a qualidade, o desenvolvimento dos frutos, as matas de Minas, por um lado, é um lugar meio que abençoado, porque é uma região rodeada de montanhas, onde tem, com certeza, a maior concentração de mata atlântica nas regiões produtoras de café do país, onde a falta de chuva ela é menos prejudicial do que regiões que contêm menos mata nativa, mas, por outro lado, também uma região que sofre muito em períodos de colheita, por exemplo. Nós não temos aqui nas matas de Minas a facilidade ou a praticidade de ter uma colhedeira automotriz e sair trabalhando com alta capacidade produtiva diária. Ao mesmo tempo, também,
quando falamos de irrigar lavoura, a gente também sofre menos por ter essas encostas preservadas com muita natureza, consequentemente com um clima muito ameno. Eu me surpreendi muito com a minha volta para a região das Matas de Minas, ao me deparar com cafés que, após anos morando Cerrado, sul de Minas, vendo cafés com granulometrias baixas para a região aqui, você vê como é uma região abençoada. Então, essa natureza, ela ajuda muito em alguns pontos. Como, por exemplo, você encontrar cafés de peneira graúda com muita porcentagem. Aqui você classifica cafés nas Matas de Minas, que você encontra café com 50% de peneira 17, 18. Isso, para quem entende um pouco de nomenclatura, de classificação, isso é fantástico. Já em algumas regiões, tidas como regiões muito propícias para colheita mecânica, para tecnologia, esse grau de cafés graúdos é um pouco menor. Você encontra cafés com 25% de peneira 17, 18, isso é fantástico. Então, realmente, eu vejo que nosso país é um mundo dentro de um local. Nós temos um potencial enorme de desenvolver nossos terroirs. Nós temos uma característica que ela é muito singular, que realmente no café a gente está vivendo um momento muito bacana, que é o de transmitir conhecimento. Agora há pouco, quando a gente estava, antes de entrar ao vivo, o deputado Evair, que vai compartilhar um pouco também das experiências dele conosco, comentando sobre 20 anos atrás, né, como que o Evair, o Silvio, o próprio Gui viam as mudanças sendo feitas, e eu fico vendo como eu comecei há 18 anos atrás, aqui mesmo em Ervalha, e depois eu acabei indo para o mundo, mas eu fico vendo hoje também, deputado, o tanto que é interessante uma nova geração chegando, e o mais importante talvez, Luísa, o como que o café especial está segurando as pessoas no campo. Eu tinha um pouco de medo disso. Eu tinha um pouco de medo daquela coisa sem alma. Café, é negócio. Não, café não é qualquer negócio. Café tem muita paixão envolvida. E eu fico muito feliz de ver novas gerações, principalmente de volta aqui às Matas de Minas, porque quando eu saí daqui 13 anos atrás, eu tinha preocupação. Eu sou neto de produtores. O meu pai não quis encarar a roça, e eu também falei, não vou. Só que eu fui para o lado mais comercial, para o lado técnico, e nessa minha volta eu fico muito feliz de ver uma nova geração muito animada com cafés especiais, com produzir cafés de alta qualidade, com realmente fazer um produto e ser premiado por aquele preço. Então, eu acredito que nós estamos num caminho fantástico de exploração de terroirs muito bacana. Eu lembro como se fosse ontem, eu provando um café seu, no primeiro contato que eu tive. Eu ia comentar isso agora, né, que eu faço parte da nova geração e que você foi a primeira pessoa a provar os cafés lá da fazenda e falar, opa, vai por esse caminho, vamos aqui. E essa paixão realmente que conecta a gente é incrível, né? Deixa eu contar um segredo para todo mundo que está na live. Essa nossa embaixadora do café hoje, que é a Luísa, chorava de emoção, né, Luísa? Poxa, o café não é só produzir café, é ter o reconhecimento do seu trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de passar por tantas regiões, e fico ainda mais feliz de ver tantos produtores colhendo frutos hoje, nesses níveis que nós estamos trabalhando. Eu lembro de café, quem não lembra aqui de café há pouco tempo, a R$450, R$500 uma saca de café, e o salário mínimo subindo, os insumos subindo, o custo de produção aumentando. Então, assim, é muito bom hoje ter a possibilidade de levar para um produtor parceiro a chance de fechar um café a R$1.000. Isso é fantástico, a 4 dígitos. Então, isso realmente é inspirador. A gente está vivendo um momento legal. Além desses fatores que eu disse, terroir, variedade e processo,
é muito importante, queria deixar uma mensagem assim para todo mundo que está nos assistindo: invistam nas pessoas. As pessoas precisam saber o que elas estão fazendo. Você, como proprietário de uma fazenda, se você trabalha familiar ou se você tem vários na sua equipe, a sua família ou a sua equipe precisa entender onde você quer chegar, senão qualquer caminho serve. Então é muito importante também pegar o gancho, Luísa, desse nosso papo, muito bem colocado pelo pessoal, sobre as variedades, o que está por vir, sobre os nossos terroirs, aqui nas matas de Minas, o que tem de bom, o que tem de difícil, de dificuldade, como Cerrado Sul de Minas, Mogiana, os processos, como hoje nós estamos evoluindo em fermentação de café, como nós estamos evoluindo hoje o café especial de forma assertiva, não é mais por acidente, o produtor está repetindo, isso é fantástico. E não se esqueçam nunca, pessoal, as pessoas precisam entender o papel delas, desde aquela pessoa que está fazendo a medição na sua lavoura para saber o momento ideal e qual talhão que você vai começar a colher, até aquela pessoa dentro do seu escritório que está tomando conta de apontamento para você ver por onde está saindo o seu dinheiro, onde que eu estou perdendo, onde que eu estou ganhando. Então, assim, é uma mensagem que eu tenho gostado de passar muito ultimamente, que o café ele trabalha com esse tripé. E nós estamos evoluindo muito, variedade, terroir e processo. Mas não vamos nunca esquecer que tem que ter alguém por trás desse volante, tem que ter alguém que vai estar passando o bastão para outro. Sabe aquelas corridas de 400 metros, 4 por 100, que cada um vai passando um bastão para o outro? A cafeicultura é assim. Vai um que vai cuidar da nutrição, vai o outro que vai cuidar da irrigação, vai o outro que vai colher, aí tem a turma do pós-colheita, tem a turma do terreiro suspenso, tem a turma da secagem. Então, cada um tem que passar o bastão para o outro, entendendo o papel de cada um. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma cafeicultura que eu fico muito orgulhoso por ter tido a oportunidade de ir para outros países e as pessoas nos olharem, o cliente, o consumidor final, não com um olhar de, poxa, eu preciso ajudar esse povo, porque eles são um povo sofrido. Não, eles compram o nosso café porque nós somos bons no que a gente faz. Somos bons. E eu acho que você tem falar isso num momento muito importante, Douglas, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, que a gente não pode deixar de falar nisso. Então, a gente entender essa valorização de pessoas e essa promoção que o café consegue, né, que é conectar pessoas mesmo, desde da fazenda, da origem até o consumidor final, é algo que realmente nos emociona muito, né, nos traz muito valor, né, para quem está dentro da cadeia. Eu brinco que quem entra no café não sai mais, né? Sim, a gente está vivendo um momento também muito bacana. Nosso amigo aí, Juliano Tarabal, lá no Cerrado, tem falado muito desse assunto de vinificação do café, talvez a quarta onda que nós vamos começar a viver. Então, as pessoas começaram a enxergar que beber café como café top, não é mais privilégio de gringo, não. Nós, como brasileiros, nós temos sim que beber bom café, nós temos sim que entender desse produto tão nacional, tão cultural, né? Então eu vejo que nós estamos num caminho muito legal, técnicos, agrônomos, os produtores, produção familiar, como é muito aqui na região das Matas de Minas. Eu estou vivendo uma realidade diferente, daqui eu vivi em outras regiões, produção mais familiar, mas ao mesmo tempo muito feliz de ver que os cafés especiais e a alta de preço dos commodities ou a alta produtividade, que são aconselhamentos técnicos que fazem com que as propriedades produzam mais por hectare, está fazendo a molecada ficar na roça. Pô, eu quero ser produtor, dá para eu viver disso aqui. Então, Douglas, deixa eu aproveitar essa fala tua e trazer de volta aqui o deputado, porque eu acho que ele vai poder construir essa trajetória bonita do que está representando o Brasil em termos de café. Você traz para a gente, Renan, o deputado, por favor? Coloca ele na tela.
Deputado, conta pra gente, né, o que está representando o Brasil aí? Olha, Luísa, assim, é emocionante, eu estou aqui literalmente emocionado, revivendo o tempo. Eu tenho uma história, já não cozinho mais na primeira fervura, né, nessa história, principalmente de qualidade de café. Tive a oportunidade de dividir uma tela aqui com a Ucha, que representa mais de séculos de cafeicultura, tradição de família, conectar um pouquinho disso que os meninos antecederam me falaram também aí, que é muito mais do que café, né? E, naturalmente, poder dividir a tela com um agrônomo do nível do Bui extraordinário, fazendo toda essa navegação que ele fez aí, tratando um pouquinho da questão de sementes e de variedades de sucos de gadés. E, assim, acho que o Douglas, assim, ele nos emociona, para poder dizer que, quando ele fala que está falando a partir de ervalha, volta ele na tela para mim, por favor, se possível aí. Né? Quando ele diz que está falando a partir de ervalha, é algo emocionante, porque quando você volta um pouquinho no tempo atrás, você vai perceber que, como o Brasil, né, eu estou falando um pouco mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos nenhum histórico de referência global em qualidade de café. E o café, mais uma vez, cumpriu um papel extraordinário. Vou usar uma expressão muito usada no nosso interior, que nós atiramos do que vimos, né, e acertamos do que não vimos. O que eu quero dizer para isso? A maior contribuição que esse trabalho maravilhoso começa ali na década de 90, especificamente com qualidade de café, E aí teve um probleminha aí na conexão do deputado, daqui a pouco ele volta. Eu vou aproveitar para chamar a Mariana para poder falar da região do Cerrado, né, que também é uma região que traz muita qualidade, né, Mariana? Boa noite, gente. Sim, graças a Deus, estamos aqui nessa região privilegiada. Nós temos fazenda aqui em Carmo do Paranaíba, João Pinheiro, Unaí. E, como você disse, Luísa, uma região privilegiada, de cafés de alta qualidade, de tecnologia e de muita coisa boa para mostrar. Sobre a qualidade, nós podemos falar um pouco já sobre uma fazenda específica nossa, onde a gente já começou a colher café esse ano. Estamos muito contentes com a qualidade e com a renda do café, talvez por ser uma região onde possui 100% de irrigação, e isso é um pouco diferente da realidade dos outros produtores aqui do Cerrado, que eu tenho escutado. E como que você tem observado essa questão da irrigação aí hoje, com esse problema climático que a gente está tendo? O que você está vendo de resultado na fazenda? Olha, apesar de nós termos a irrigação, ela não te salva 100%, mas eu diria que ela te dá uma boa ajuda, é um seguro e tanto. Claro que com essa seca de 2020 para cá, nós também tivemos uma leve quebra de safra, mas assim, nada representativo. Agora está até surpreendendo um pouco durante a colheita, nessa região que já começamos a colher. Acho que todos os produtores que puderem, que tiverem água nas fazendas, têm que apostar num projeto de irrigação. Nós já temos há muitos anos, desde a década de 90 que nós começamos, e desde que meu pai começou, ele nunca mais parou. Então, toda fazenda adquirida era implantado o projeto de irrigação. Ô Mariana, conta pra gente também um pouco dessa questão da qualidade do Cerrado. Eu percebo que o Cerrado fez um trabalho muito forte em cima do nome da região. Como é que foi essa construção, né? Como que vocês têm observado isso e esses benefícios para a cafeicultura aí? Sim, a denominação de origem do Cerrado, né, foi muito importante para todos os cafeicultores da região. Acho que todo mundo apostou forte nesse nome e também na qualidade própria do Cerrado, café de altitude, e as pessoas foram tentando cada vez mais melhorar a qualidade, melhorar os processos nas fazendas,
e tentando cada ano se superar nisso. E logo em seguida começaram-se os concursos, e acho que isso também elevou muito o padrão de qualidade aqui da região. Então, hoje em dia, todo produtor quer produzir o melhor café para mandar para concurso, para participar do concurso do Café do Cerrado, participar do Cup of Excellence e demais outros concursos. Mariana, e o que você está esperando para a safra de 2021? Olha, estou esperando que, pelo que eu estou vendo, vai vir uma qualidade melhor do que se esperava e está também nos surpreendendo quanto à quantidade. Então, para nós, eu estou achando que vai ser um ano de uma boa surpresa. Que coisa boa a gente escutar isso, né, Ucha? A gente aqui que está falando na nossa região de perder um pouquinho em rendimento, talvez, a gente vê que tem outras regiões aí em situações diferenciadas, isso é bem positivo, né? É muito legal, né? E o que a Mariana está falando vem exatamente de encontro ao que o Gui sinalizava, né? A importância da irrigação nesses momentos em que a planta, de fato, está necessitando de água para ela garantir a sua safra e a sua produção do ano, né, Mariana? Eu não sei se isso aí está acontecendo no Cerrado todo, né? Isso ainda é uma incógnita para nós, porque, como o Gui disse também, essa questão climática num Brasil tão vasto, né, tão pleno de tantas regiões produtoras de café, e cada uma com a sua característica climática, o que a gente vê é uma diversidade grande nesse aspecto também, né? Aqui para nós, no sul de Minas, algumas regiões parece que foram mais penalizadas um pouco em relação a isso, né? Talvez a gente tenha assim, uma perda mais significativa, mas eu concordo com a Mariana, eu também, assim, eu não me assusta muito essas questões climáticas em relação à qualidade de café, não. Pelo contrário, eu nos 14 anos em que eu estou aí na frente da gestão aí da nossa propriedade, o que eu vi, Mari e Luísa, assim, aqueles anos terríveis de seca, aquela coisa que para mim, o primeiro contato com isso me deixou desesperada. Hoje eu já fico tranquilinha, porque eu vi que mesmo com esses problemas, nós tivemos cafés incríveis, fizemos qualidade impressionante, assim, surpresas maravilhosas nesses momentos, e até interessante se a gente acompanhar o Cup of Excellence, e os meninos estão aí para reforçar isso, a gente vê que em anos de problemas climáticos severos, nós tivemos cafés com qualidade extremamente elevada nesse Brasil. Então, assim, a gente tem surpresas maravilhosas. Deixa eu aproveitar essa fala tua, vou pedir para o Renan colocar umas imagens do seu trabalho lá na fazenda que a gente tem aqui, para você contar um pouquinho como que você faz essa diferenciação de manejo também. A gente sabe que você trabalha terreiro suspenso, secador, vários métodos de secagem, enfim, vamos passar algumas imagens aí para você ir contando para a gente. Então, Luísa, na verdade, até nesse momento que a gente está fazendo é muito um trabalho um pouco parecido com esse que está aí na tela. Nós estamos justamente fazendo o momento de tentar constatar a qualidade do ano. Nós ainda não iniciamos a nossa colheita, nós estamos fazendo nesse momento o que a gente chama de pré-prova, né? Que a gente tentar entender um pouquinho da qualidade desse ano, né? Do que essas plantas estão nos oferecendo esse ano, apesar da gente já conhecer pra caramba, né, cada talhão, o seu potencial qualitativo e tudo mais, cada ano é um ano, né? Então, a gente está justamente nesse momento. E uma coisa que está me chamando a atenção, que está muito bacana esse ano, que a gente já constatou em várias parcelas que a gente já colheu para fazer essa pré-prova, ou seja, conhecer essa qualidade antecipadamente, a gente verificou que o BRICS desses grãos, desse café, esse ano está muito mais elevado, por exemplo, que o do ano passado. Isso é uma coisa bacana, é um sinal interessante para a gente. Outra coisa que a gente percebe, o ano passado, a gente via o seguinte, que o café, ele estava muito mais, ele tinha mais água. Você chupava aquele café na lavoura, ele quase matava a tua sede, ou seja, docinho, mas também com muita água, com muito líquido. Esse ano não, o café está seco. Você coloca na boca, está doce, feito mel, mas um café mais seco, ou seja, ele está com uma concentração maior de açúcares, e a gente verificou isso agora justamente nos bricks desses cafés. O Jonathan até aí nessa tela agora, a gente medindo o bricks, são cafés colhidos agora,
nesse nosso monitoramento da qualidade esse ano, né? E hoje, já fazendo a prova dos primeiros cafés desse ano, a gente também se surpreendeu com qualidades, assim, os primeiros cafés, provamos poucos ainda, mas com qualidade, assim, bastante interessante. Então, acho que tem muita coisa boa para vir, viu, Luísa? Que bom. Expectativa gostosa aí, né? Vamos chamar o Douglas de volta para esse bate-papo aqui, porque ele sabe falar exatamente desses sabores espetaculares. Eu estava aqui com a boca, Ucha. Aqui, ó. Você já quer experimentar, Saiu água. Vou pegar minha colher de prova ali, saiu água na boca. Tô salivando hoje. Delícia. Vamos pegar essa colherzinha de prova. Estou doida para começar a fazer isso todo dia. Já comecei hoje, filho. Mas sabe o que eu achei fantástico do que você estava falando sobre doçura, né, nos frutos e dessa coisa divina aí de, né, natureza, né? Logicamente, quando a gente tem safras grandes, lavouras carregadas, é maior o desprendimento de açúcares, de minerais, de sais, de tudo que envolve nutrição e elementos no café, né? E me veio à memória uma viagem que eu fiz com um grupo que eu trabalhava. A gente teve recentemente o pessoal do GMT Farms há uns anos lá no Panamá, e como que o geisha panamenho, ele é assim, ele é fantástico, né? Um espetáculo. E o como que tinha poucos frutos, poucos litros por planta. Então, quando você falou aí do BRICS, né, desse mapeamento sensorial que você está fazendo, já me veio aqui na memória, né? Anos de safra baixa, a gente ouve sempre falar, esse ano vai ser melhor a qualidade. Ano de safra alta, é mais difícil. Não é só pelo volume de café que nós cuidamos e que nós gerenciamos no pós-colheita que isso acontece. É a própria planta também, né? Ela consegue passar mais características sensoriais para o fruto quando tem menos frutos na planta, menos litragem na planta. Então, acaba que isso também envolve um fator interessante. Uma coisa, Ucha e Luísa, também todo mundo que está nos assistindo, eu achei fantástico, depois vou até compartilhar com vocês, um material que eu recebi recente. Eu tenho um amigo meu, que ele é geólogo, e a gente vive trocando figurinha, porque eu sempre achei que a geologia tem tudo a ver com os nossos terroirs. Então, lá na fazenda da Ucha, apesar de a Ucha estar no sul de Minas e a Luísa também, o terroir é diferente, porque o microclima é diferente, o solo pode ser similar, mas a rocha, o que está ali de baixo, tem as suas diferenças. E eu li recentemente uma matéria super interessante, trazendo comprovações geológicas e estudos de que vinhos e cervejas artesanais, por causa do lúpulo e da cevada e dos produtos, características dos locais, dos lugares. Então, assim, eu reaplico a nutrição que o Gui me recomendou e recomendou para a Ucha e para a Luísa. Eu reaplico a variedade que o André recomendou para a Ucha e recomendou para a Luísa. Eu reaplico o processo que eu, a Ucha e a Luísa combinamos de fazer. Mas o que está aqui debaixo do solo e o meu terroir e o subsolo é único. Então, eu acho que isso é fantástico. A gente tem explorado isso a cada vez mais. Hoje provei aqui em Ervalha um café de 87 pontos que eu fiquei alucinado, aquele café licoroso, aveludado, com muito uva, aquele acidez tartárica de vinho, sabe? Ao mesmo tempo que eu achava que ele também era uma salada de fruta. Então, assim, acho que nós temos um ano legal vindo, né? Esse mapeamento, agora falando para todo mundo que está assistindo, que viu as imagens da Ucha, muito importante, viu, pessoal? A gente tem que acabar com aquela ideia do achismo. Eu acho que é assim, ou eu acho que é assado. Então, as imagens da Ucha foram bem legais, né, Ucha? Você coletando grãos, cerejas de vários talhões, fazendo ali a medida do BRICS, controlando temperatura. Se eu estiver fermentando café num tanque, controlar a medida do pH para saber com quanto pH que entrou, quanto pH que saiu.
fazer variações, né, Luiz? Eu vou fazer um fermentado a seco, eu vou fazer um fermentado com levedura, vou fazer um com leveduras naturais. Há um tempo atrás, eu estava chamando o meu ex-chefe, que é o Léo Tavares, filho do Ricardo, de louco, porque o Léo começava a querer fermentar café com vinho tinto. Pegou um vinho na fazenda um dia, vamos fermentar café com vinho. Só que funciona. E o mais interessante, não quer dizer que funcionou em um ano, vai funcionar no outro. Porque se café fosse uma matemática exata, todo ano o melhor campeão do Brasil era o mesmo. Todo ano o ganhador de concurso era o mesmo. Aí entra a maravilha do terroir. Porque a gente... E não deixe de expectativa para participar dos concursos todos os anos, né? Exatamente. Não é, Luiz? Então, assim, eu acho legal as imagens que a Ucha mostrou para... É muito importante que a Mariana também faz isso muito lá, o pessoal do Veloso, esse mapeamento sensorial, né? Eu conhecer as minhas áreas. Não adianta eu querer fazer um microlote de um café de concurso, fazer um café de 90 pontos, se talvez eu estou usando a minha área errada. Então eu preciso conhecer a minha propriedade. Qual propriedade, qual área minha que vai me dar o meu maior potencial? O Gui agora há pouco falava, né? E eu acho que isso é legal. Você tem dentro de uma mesma fazenda terroirs distintos. E aqui nas matas de Minas é uma loucura, gente. Aqui você anda 50 quilômetros, você sai de 1.000 metros para 500. É uma loucura. Então, assim, é muito importante entender, colher as áreas, coletar os cerejas, fazer as medidas de Brix, variações de processos, natural, fully washed, CD, honey, fermentados anaeróbicos, macerados, e tentar surfar nisso. E como eu costumo dizer, erra o máximo que você conseguir nesse ano, porque no ano que vem você vai errar diferente. Mas se você não errar esse ano, você vai ter que fazer esses erros no futuro. Então, quanto mais a gente testar, o quanto mais a gente surfar nessa onda, melhor é para termos certezas como produtores do que é que nós estamos produzindo e também entrando no quesito mercado, né, Luísa, que você comentou agora há pouco, para eu saber identificar o que que meu cliente quer. Porque existe uma parceria hoje muito legal das empresas que exportam café com os produtores de mapear. Eu trabalhei muitos anos com exportadores, então, assim, os exportadores, às vezes, eles fazem parcerias, a Ucha tem parcerias ótimas, Luísa também tem, né? Mariana, o André e a turma produtora, que às vezes um cliente, ele quer o seu café, porque ele quer aquela característica na cafeteria dele, ou no blend dele, ou no roaster dele. Então, assim, eu acho que a gente realmente vive um momento muito fantástico. É lógico que o clima tá difícil, vai ser um ano de produção baixa e de dificuldades que nós vamos, as lavouras sofrendo. A gente, como a Ucha disse, eu acho que eu estou há menos tempo no café que a Ucha, mas a gente enfrenta, né? As adversidades vão vindo. Douglas, deixa eu aproveitar essa fala tua de diferentes terroirs aí. Vamos colocar todo mundo na tela agora, Renan, e trazer de volta o deputado, porque ele vai fazer essa trajetória para a gente de Brasil, e tem Brasil na tela aí, né? Tem Cerrado, tem Alto Mogiana, tem Sul de Minas. O deputado Evaí, eu fiquei aqui emocionado quando o Evaí veio do meu lado na tela e a internet dele caiu. Já trouxe ele de volta. E vamos agora contar, então, essa trajetória, falar de Brasil agora, o que é o Brasil no café, o que vocês têm feito aí para a nossa cafeicultura também. Eu peço desculpa, mas eu sou o único aqui que estou usando internet pública, né? Que eu estou aqui na Câmara dos Deputados. Peço desculpa porque o assunto é qualidade e vocês veem o que a gente passa aqui no nosso dia a dia. Mas, assim, naturalmente, poder dizer dessa nossa caminhada, né? Nós estamos aqui celebrando um pouco mais de 20 anos de uma decisão dos agricultores brasileiros de caminhar no caminho da qualidade. Nós temos referências globais de café, e vou repetir um pouquinho do que eu disse para lá. Nós atiramos do que vimos e acertamos do que não vimos. O que eu quero dizer com isso? Nós começamos esse trabalho de qualidade, eu digo nós, eu era apenas um aprendiz do Gui, de Silvio Leite, quando lá em 96, 97, começou a se prospectar esse trabalho mais focado realmente na mudança da imagem do conceito do café brasileiro. Nós tínhamos sempre um respeitado por honrar contrato, por volumes, e começamos ali
né, liderado por uma geração maravilhosa de alguns cafeicultores que tiveram esse sentimento também de organização. Bom, o deputado caiu de novo, né? Ele falou com a gente que está com esse problema na conexão. Voltou. Não. Então, vamos agora tocar aqui, né? Falando dessa trajetória de Brasil, de como que tem sido essa diversidade nossa, Gui. Você quer fazer uma finalização para a gente, contextualizando toda essa diversidade de cenário que a gente tem? Ah, voltou. Caiu de novo. Nossa, desculpa, gente, mas eu vou tentar ser mesmo, mas eu prometo que a partir de amanhã eu vou ter uma internet privada aqui no nosso gabinete e vou contribuir com qualidade. Você vê o que a gente sofre no dia a dia. Mas só para dizer dessa nossa caminhada, eu acho que o Brasil tomou uma decisão, a cafeicultura brasileira, de ter uma mudança de postura. Éramos respeitados, naturalmente, por produtividade, por volume. A pesquisa, do ponto de vista agronômico, nada comparado com a potência que é brasileira. Menção aqui ao trabalho liderado do nosso órgão de pesquisas, isso é fenomenal. Mas isso... E aí veio a pandemia, né? Eu estou andando no tempo e vendo para os dias de hoje. E eu me lembro ali, Gui, nos idos dos anos 2000, talvez, o ano 2000 e 2001, quando nós começamos a discutir a questão da sustentabilidade, essa coisa que parece hoje até ultrapassada, que é socialmente justo, ecologicamente correto, seja, economicamente viável. Quando surge sustentabilidade, eu me lembro, Gui, nós começamos a falar ali no início dos anos 2000 de um quarto item, há 20 anos atrás, que iria entrar na sustentabilidade, que era segurança alimentar. A ONU trazia segurança alimentar, no quesito sustentabilidade, ela estava falando em ter alimento em quantidade para alimentar as pessoas do mundo. Mas nós trouxemos esse quesito do conceito de qualidade e realmente ter um alimento seguro e também dar um passo para isso, que é o alimento funcional. E isso organizou a cafeicultura, de certa forma, que hoje, na pandemia, a nossa geração jamais imaginávamos passar aí mais de 12 meses, nós já estamos 13, 14 meses sob a pandemia, onde a joia mais preciosa, naturalmente, é a vida, e vocês percebem uma supervalorização de alimento no mundo todo. E as pessoas, em função da pandemia, uma catequese natural que aconteceu, de uma exigência do conceito de segurança alimentar, de alimento seguro. Quero voltar lá no trabalho de qualidade. Claro que, como o Douglas falou, sair da saca de R$450 para R$1.000, R$1.200, ganhar um concurso, tudo isso é extraordinário. Mas o conceito que eu quero dizer para isso, nós estaríamos correndo um sério risco hoje de ter o nosso café questionado como alimento seguro se não fosse esse trabalho de qualidade de café. Então, nós entramos na qualidade de café, pensando em aroma, em sabor, em variedade, em terroir, em blends, em mais ácido, em doçura, ou seja, esse encantamento que é o mundo sensorial dos cafés, e indiretamente nós ganhamos aí um alimento seguro, com segurança alimentar, isento, mesmo com essas questões que a torra tira, que a torra não tira, mas nós tiramos a cafeicultura de algo que era sem a questão sanitária. O que segura o Brasil de pé hoje é a questão sanitária. E nós temos um alimento hoje, que é o nosso café. Por esse trabalho de qualidade, colher maduro, uma boa secagem, vimos a Ucha aí com o café descascado, com o terreiro suspenso, com as embalagens devidamente preparadas, isso nos dá muita tranquilidade. Isso não era o plano inicial nosso quando nós começamos lá, mais de 20 anos atrás, nesse trabalho de qualidade de café. E aí veio toda essa descoberta, e eu sempre defendi isso. Eu acho que o Brasil se reposicionou globalmente como referência, e o Brasil passa a ser respeitado, né, e desejado. São duas coisas que acabou ao mesmo tempo. Nós não éramos nem respeitados, os mais antigos aí sabem disso. Você ia para as feiras internacionais de café, né, o Brasil não era nem respeitado e muito menos desejado. Hoje, você não consegue imaginar nenhuma cafeteria global, nenhum ambiente onde se discute qualidade sensorial de café, onde o Brasil não é respeitado e o Brasil não seja desejado. Essa é a conquista importante, porque isso remete também ao conceito de país. O Brasil,
hoje é o principal fornecedor de alimento do mundo, né? Ou seja, a soja, ou seja, o milho, ou seja, a proteína animal, né? O bovino, os suínos, frutas. A cada dia mais o Brasil tem essa exportação. E esse conceito de qualidade remete ao consumidor a questão da segurança alimentar. Então, o Brasil tem volume e tem um alimento. O deputado caiu de novo, mas eu acho que a gente encerra com uma fala muito importante dele, que é colocar o que o Brasil está sendo desejado, né? Que as pessoas querem saber como nós estamos produzindo os cafés aqui e tudo que a gente tem feito para poder conseguir conquistar essa melhoria e alcançar esse espaço. Luiz, você quer fazer essa finalização junto com a gente aí, pôr essas ponderações aí dessas regiões todas que participaram com a gente? Foi muito bacana, eu acho que a colaboração de todos, e todos que gostam muito, né, do café. Então, é muito bacana. Eu gostaria de deixar uma mensagem para o cafeicultor que está nos acompanhando também, que este ano, que é um ano de safra baixa, se o clima continuar seco, a colheita será muito rápida. Então, aquele cafeicultor que quiser fazer café especial, ele terá que ser muito eficiente e possuir a chamada intencionalidade, que é saber o que fazer, buscar conhecimento, apoio, né, junto com o seu técnico, o técnico da sua cooperativa, e atuar no momento certo, da forma correta. É muito importante que os produtores tenham essa consciência e esse comprometimento, pois, se o clima ajudar ou não, uma parte só depende do cafeicultor. Então, essa é a mensagem que eu deixo, tá certo, Luísa? Ele faça a sua parte. Quero agradecer a todos vocês, pessoal que está aí acompanhando essa live. Se tiver alguma pergunta agora, pode enviar para a gente. Olha lá, safra 2021 vem com qualidade maior, né, melhor, superior aí do que a safra 2019, 2020. O que você acha disso, Gui? É o que eu disse. Eu acho que vai ser uma safra de diante que a maioria das áreas não são irrigadas, ao contrário, né, da Marina, né, que ela disse que não está tendo problema. Eu estou vendo isso aqui no sul de Minas, em área que tem irrigação, não está tendo problema também. Então, confere essa informação. Só que o que vai acontecer? Nós temos a maioria que não é irrigada e que esse clima prejudicou no Cerrado, prejudicou no sul de Minas. Eu não sei dizer pela zona da mata, né? Porque eu falo baseado na onde que o Sismet da Cochupé atua, né? Que eu tenho uma informação mais precisa. Então, eu acho que nós podemos ter alguma surpresa em renda. Agora, em termos de qualidade, quem sou eu para falar perto desse povo aí? Você viu o que o Douglas, a Ucha falou aí? Consegue coisas fantásticas, lembraram do vinho, enfim, eu não vou entrar nisso não, porque a minha praia não é bem essa não, viu, Luiz? Que bom, gente. Muito obrigada pela participação aí de todos vocês. Muita gente mandando mensagem aqui para a gente na live, agradecendo, parabenizando a Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café. Eu peço ao pessoal que está acompanhando também para se inscreverem aí no canal. E até a próxima, porque a gente vai continuar aqui com muita novidade para vocês, viu? Um beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite.